O que é o vento relativo? Eu quero que você imagine a seguinte situação. Você está no chão, vendo uma aeronave como essa daqui voando. Imagine, só para colocar numa velocidade que vai ser um pouco fora da realidade, mas só para a gente ter uma referência, imagina que você está no chão, parado, e esse avião passa aqui baixinho perto de você, voando a 200 km por hora. Você vai ver o avião passando em cima de você, voando a 200 km por hora. Agora imagine a seguinte situação, que você está num outro avião e você cruza com esse avião voando a 200 km por hora, o outro avião onde você está voando a 200 km por hora. Os dois estão na mesma velocidade, só que por estar no sentido contrário, a velocidade das duas aeronaves é somada. Então, apesar de você estar voando a 200 km por hora, a sensação que você tem é que essa outra aeronave que está no sentido contrário, ela está voando a 400 km por hora. Quando as aeronaves estão no sentido contrário uma da outra, a velocidade das duas aeronaves ela é somada. Isso serve para o avião e serve também para o carro. Como, por exemplo, quando você está com seu carro andando numa rodovia, por exemplo, aquelas rodovias de mão simples, você está com o carro devagar aqui, andando a 10 km por hora, você vê outro carro andando 10 km por hora. Você consegue ver esse carro com uma certa tranquilidade, você consegue ver até o motorista no carro oposto, porque vocês dois estão bem devagar. Agora, se você está 100 por hora e esse outro carro está 100 km por hora, já fica muito mais difícil de você enxergar alguma coisa. O máximo que você vai conseguir ver é um borrão desse carro na contramão passando por você. Isso é o conceito que a gente chama, esse é o princípio, do conceito que a gente vai chamar de vento relativo. Eu falei de avião com avião, carro com carro, mas agora a gente vai falar um pouco do vento. Uma aeronave. Qual que vai ser então a importância do vento relativo para uma aeronave? Dentro do conceito de teoria de voo, a gente tem que definir a direção de onde o vento está vindo em relação a gente. De modo geral, tá? Por enquanto, para ficar simples, a gente vai pensar em dois conceitos. Ou o vento pode estar vindo de frente para a aeronave, que é o que a gente chama de vento de proa, tá? Importante lembrar que quando eu falo de proa, eu estou falando da parte da frente do avião. Ou o vento pode estar vindo de cauda, que é quando o vento está vindo de trás. Agora vamos imaginar a seguinte situação. A gente já entendeu então que a gente vai ter a soma desses vetores, a soma dessa velocidade. Se eu tenho um avião que está parado na pista, olha que interessante esse conceito. Esse avião está parado na pista para decolar. Qual a velocidade dele? É zero. O avião está parado, a velocidade é zero. Vamos supor que esse avião precisa atingir 100 km por hora para ele poder decolar. Então, se ele está parado zero, imagina que a gente tem o vento calmo, o vento zero, esse avião vai começar a correr a pista. Quando ele atingir 100 km por hora, esse avião vai ter a energia necessária para conseguir sair do chão e decolar. Ok? Agora, eu quero que vocês imaginem a seguinte situação. Esse mesmo avião que decola a 100 km por hora, ele está parado no chão. Só que nesse caso, a gente tem um vento de 10 km por hora. O vento parado, o avião parado, a gente tem o vento de proa de 10 km por hora. Olha que interessante, esse avião ele não precisa mais atingir a velocidade de 100 km por hora para decolar. Como ele já tem o vento de 10, o contrário, ele precisa atingir apenas 90 km por hora. Porque o que importa para a gente na teoria de voo é como o vento está passando sobre a asa. Tá? Então, se esse avião está parado e já tem um vento de 10 passando sobre a asa, ele vai precisar colocar mais 90 para chegar ao 100. Afinal, 90 do avião mais 10 está passando sobre a asa, 100 km por hora. Aí eu já vou até adiantar um assunto. É por isso que o avião sempre pousa e decola contra o vento. Porque ele vai precisar de velocidade menor, tanto para conseguir sair do chão, quanto para aproximar na pista. O contrário acontece quando a gente tem o vento de cauda. Imagine então que esse avião está parado e agora a gente tem um vento de 10 km de cauda, 10 km por hora de cauda. Esse avião vai primeiro ter que vencer os 10 km por hora para depois chegar ao 100. Ou seja, se ele tinha 10 de cauda e vai ter que percorrer mais 100 km por hora, ele só vai conseguir sair do chão com 110 km por hora. Então, para a gente gerar um efeito chamado de sustentação, que é o que faz o avião subir, fica muito mais fácil para a gente ter um vento de proa. Vai ajudar muito mais. Interessante saber que quanto maior o vento de proa, mais rápido o avião consegue sair do chão e menos pista ele vai usar quando ele pousar no chão. Existe até uma conta, uma fórmula, para a gente saber o quanto que o vento está ajudando ou atrapalhando a gente quando a gente vai efetuar um pouso ou uma decolagem. Mas esse primeiro conceito é importante a gente lembrar então.
O vento de proa, para a gente decolar e pousar, é bom. O vento de cauda vai atrapalhar. Isso é o chamado vento relativo.